morte de Teori Zavascki, o Supremo perde um ministro sério e rigoroso e o Brasil fica sem o relator do maior caso de corrupção da história. O que acontece na Lava Jato, a identidade das outras 4 vítimas do acidente aéreo, a reação do mundo político e as informações do enterro em Porto Alegre. Você confere a partir de agora no Band Cidade. Olá, muito boa tarde a você. O Brasil amanheceu ainda em choque com a notícia da morte do ministro do Supremo Tribunal Federal e relator da Lava Jato, Teori Zavascki. A pedido da família, o corpo vai ser velado em Porto Alegre. Outras 4 pessoas também morreram na tragédia em Paraty. O piloto, uma fisioterapeuta que tratava o dono do Emiliano, a mãe dela e o próprio empresário da rede de hotéis Carlos Alberto Filgueiras. Vamos direto ao contato com a Renata Dourado, está trazendo mais informações para a gente. Boa tarde, Renata. Oi, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que nos acompanham. Infelizmente, a gente está tendo que dar mais essa notícia triste, né? A vida é realmente cheia de surpresas. A gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo segundo. E o ministro Teori Zavascki ganhou notoriedade com a relatoria da Operação Lava Jato, com as investigações no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo, absolutamente tudo relacionado à Lava Jato passava pelas mãos dele. E nesse período ele demonstrou aí bastante rigor, bastante firmeza, uma ética, realmente uma seriedade, né? A ponto de até políticos dizerem aí que tinha dificuldade em ter acesso ao ministro. Então, ele realmente demonstrou o que se espera de um juiz, né? Especialmente nesse caso tão importante e tão sério. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal já abriram inquéritos para investigar as causas dessa morte. O próprio Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que está na Suíça, estava inclusive atuando na Operação Lava Jato, investigando coisas relacionadas à Lava Jato lá na Suíça, já cancelou todos os compromissos para retornar aqui no Brasil. Então, esse avião de pequeno porte saiu ontem de São Paulo por volta de 1h da tarde, a 2 quilômetros apenas da pista do aeroporto. O bimotor caiu no mar, chovia bastante no momento do acidente. O Rodrigo, testemunhas também disseram que sentiram um forte cheiro de combustível momentos antes dessa queda. Aí você vê imagens do avião. O avião pertencia a uma empresa dona da rede de hotel Emiliano. O dono também estava a bordo. Todos os 5 que estavam no avião morreram. O dono, o empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, também o piloto Osmar Rodrigues, a Maria Lidiane, de 23 anos, que era uma massoterapeuta, a mãe dela, Maria Hilda, de 55 anos. Então, todos os corpos já foram resgatados. Os últimos que faltavam dessas 2 mulheres foram resgatados agora há pouco. A ANAC informou que toda a documentação da aeronave estava regular, o certificado válido até abril de 2022. A inspeção de manutenção, que é feita todos os anos, também estava de forma regular e era válida até abril de 2017. Ontem, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que era muito ligada, amiga mesmo do ministro Teori Zavascki, falou com uma imprensa, estava bastante abatida, falou desse momento de luto, desse momento de tristeza para todos nós. Vamos ouvir o que a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, falou sobre a morte do ministro Teori Zavascki. Por enquanto, a minha dor é humana, como eu tenho certeza que é a dor de todo brasileiro por perder um juiz como esse. A senhora vai a Porto Alegre? Vou a Porto Alegre. O velório vai ser lá? Vai ser em Porto Alegre, a pedido da família e por decisão da família, que evidentemente, né, seria diferente. O Supremo acata, e não só acata, como dá todo o suporte, tudo que for necessário. Então, a gente viu aí essa informação. A princípio, né, Rodrigo, como se trata de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o velório deveria ser aqui em Brasília, exatamente no Supremo Tribunal Federal, mas a pedido da família, esse velório vai ser lá, todos os familiares e amigos estão lá, portanto, vai ser em Porto Alegre. Ontem também, o presidente da República, Michel Temer, falou rapidamente sobre essa morte, enfim, sobre essa situação, lamentou profundamente a morte não só do ministro Teori, mas de todos os outros passageiros e falou também da figura séria, honesta, do trabalho importante que o ministro Teori vinha fazendo. Vamos ouvir o presidente da República, Michel Temer. Neste momento de luto, manifesto eu e a minha equipe aos familiares do ministro e dos demais integrantes do voo meus sentimentos de pesar e associo-me a todos os brasileiros ao lamentar a perda de um homem público cuja trajetória impecável a favor do direito e da justiça
sempre o distinguiram. O ministro Teori Zavascki era um homem de bem e era um orgulho para todos os brasileiros. Pois é, Rodrigo, a própria Lava Jato passa por um momento bastante importante. Seriam ouvidas a partir de hoje essas testemunhas, né, 77 pessoas ligadas à Odebrecht, que já prestaram essas delações para o Ministério Público Federal, mas a partir de hoje, juízes ali que faziam parte da equipe do ministro Teori Zavascki iriam começar a ouvir essas testemunhas para iniciar o processo de homologação também dessas delações premiadas. Daqui a pouco, Rodrigo, a gente volta falando como é que vai ficar todo esse âmbito, as possibilidades de investigação da Lava Jato a partir de agora, mas agora a gente vai ver uma reportagem que mostra um pouco o perfil do ministro Teori Zavascki e todo esse trabalho tão importante para todo o país que ele vinha fazendo. Vamos. De consternação aqui em Brasília, Cláudio Humberto já está com a gente para comentar este caso, porque as repercussões são muitas aqui na capital, né, Cláudio? São repercussões de toda sorte, né? A perda do ministro Teori Zavascki, já foi dito isso fartamente, é inestimável para o Brasil, para a justiça, para a sociedade brasileira como um todo, que depositavam nas mãos do ministro as esperanças de punição dos ladrões que roubaram o país, uma roubalheira que foi marcada, que marca exatamente as investigações da Operação Lava Jato. Há preocupações com relação a isso, de que a morte do ministro poderá prejudicar de alguma maneira as investigações, mas os temores não fazem sentido. Hoje nós entrevistamos na Rádio Band News FM o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Sirinei Sanches, um homem muito experiente, e ele falando sobre isso, né? Que ainda que existam expectativas, digamos assim, negativas em relação a ministros que são nomeados para o Supremo, eles sempre, na prática, sempre demonstram na prática que aqueles temores não faziam o menor sentido. O ministro Teori Zavascki é uma dessas pessoas. Ele foi nomeado logo por Dilma Rousseff. Ele foi nomeado pelo governo do PT, o governo que roubou o país largamente, né, num roubo que todo mundo conhece e que foi apurado pela Operação Lava Jato. Ele, quando foi nomeado, o ministro Teori, a nomeação dele chegou com certa desconfiança de alguns setores, e o ministro, na prática, mostrou que era um homem de bem, era um homem decente, era um juiz altamente qualificado, estudioso, dedicado, sério, e levou a cabo a Lava Jato a ponto de o juiz Sérgio Moro, que é um dos cotados, se dependesse da torcida, um dos cotados para substituí-lo no Supremo Tribunal Federal, o juiz Sérgio Moro chegou a dizer que não haveria Lava Jato não fosse o ministro Teori Zavascki. Perigo na área central de Brasília. Estruturas precárias do viaduto do Eixinho ameaça motoristas e pedestres. As estruturas ameaçam, as rachaduras, infiltrações e ferros à mostra revelam a necessidade de uma grande reforma. Há mais de 50 anos são feitos só pequenos reparos. As construções são antigas. Há mais de 50 anos fazem parte do cenário da capital. De longe, os viadutos da área central de Brasília parecem estar em boas condições, mas é só chegar perto que os sinais do tempo surgem. São ferros à mostra, buracos na laje e rachaduras no concreto. Este é o cenário das estruturas que ficam na 109 e 206 Norte. Um problema e um perigo para os motoristas da capital. Quem entende do assunto enumera os riscos. O risco ele é duplo. Primeiro, porque se um veículo ele colide contra o parapeito, simplesmente ele pode julgar, com a ruptura do parapeito, ele pode julgar a mureta aqui embaixo e cair em cima de um veículo, ou não, mas como aconteceu recentemente na entrequadra 106 Norte, que ainda bem não caiu em cima de um veículo e não matou ninguém. No plano piloto, há 16 viadutos espalhados entre os eixinhos sul e norte. Para o especialista, em vez de medidas paliativas com pinturas e pequenos reparos, é necessária a troca de todas essas estruturas. Eles passam cal do lado interior, que é onde os veículos passam. E como esse caso aqui, que eles pintaram sobre uma peça já rompida. A mureta, o parapeito, ele está rompido, completamente rompido, e pintaram sobre a armadura, inclusive rompida por corrosão, e o concreto já
também destruído. Em nota, a Novacap diz que faz o monitoramento dos viadutos da área central. Pela avaliação da companhia, não há necessidade de trocar essas estruturas. E destacou que no ano de 2016 foram feitos 5 reparos nos viadutos da área central. Essa que seria realmente uma direção perigosa. Estamos correndo risco aqui em Brasília. Pois é, o risco é muito grande. Aliás, foi um dos pedaços de viadutos que certa vez caíram, um desses pedaços caiu e um carro ia passando embaixo e acabou matando um dos seus ocupantes, que por acaso era um engenheiro da Novacap. É indesculpável que a Novacap não seja mais cuidadosa na manutenção desses viadutos, né? Afirmar que monitora, isso não é verdade, né? Porque se fosse verdade, a gente não teria gravado as imagens que mostramos agora há pouco. É preciso ter responsabilidade com as suas próprias atribuições na Novacap. É preciso também, o quanto antes, realizar os reparos que são necessários, porque há vidas humanas correndo risco. E agentes da AGFIS fazem operações para retirar das ruas placas particulares que imitam as sinalizações públicas, já tradicionais no DF. As placas têm fundo verde, letras brancas, são bem parecidas com as públicas e ficam perto da sinalização feita pelo GDF. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, as placas são proibidas. Em menos de 2 meses, cerca de 30 placas foram removidas e os responsáveis multados. O valor inicial da multa é de mais de R$ 1.600 e pode aumentar de acordo com o tamanho da placa ou da reincidência da infração. Agora, realmente é um risco e as pessoas acabam se confundindo com isso. É claro que é um risco, né? Mas é bom lembrar que a AGFIS deveria multar os órgãos do GDF que não sinalizam a cidade. Essas placas, muitas delas, decorrem exatamente da deficiência na sinalização por placas aqui no Distrito Federal. Brasília já foi uma das cidades mais bem sinalizadas do país. Hoje não é mais assim. Quando existem placas e elas são pichadas, ficam emporcalhadas, placas que são derrubadas por um acidente de trânsito e ninguém as substitui. A AGFIS, além de multar aqueles que afixam placas que são ilegais, deveriam multar também o próprio GDF, não é? Ou os responsáveis no GDF que não tomam providências para sinalizar bem a nossa cidade. E a seguir, DF registra a primeira morte por febre amarela. Os cuidados e as informações sobre a vacina logo depois do intervalo.